Oi, gente, tem uma narrativa rolando nas redes sociais que seria que Bolsonaro estaria caminhando para estar fora do segundo turno nas eleições de 2022. Lembrando sempre que a gente tem muitas coisas que a gente não pode esperar para 2022 para resolver, como a questão da vacinação, defender auxílio emergencial, defender distanciamento social. Só que tem muitas coisas que, lamentavelmente, só serão resolvidas nas eleições, né? Então, em algumas coisas a gente tem que lutar agora, porque realmente são prioridades emergenciais, mas tem outras que, por exemplo, um projeto de uma reforma tributária progressiva tem condições de passar nesse governo, assinada por Bolsonaro? Não. E mesmo que ele caísse, assumisse o Mourão ou assumisse o presidente da Câmara, não vai, nada disso vai acontecer com governos conservadores. Então é necessário refletir sobre essa possibilidade. Uma das possibilidades relacionadas a isso é a questão da CPI da Covid. A CPI da Covid poderia, na teoria, reduzir a popularidade do Bolsonaro até o ponto de que ele estivesse fora da disputa em 2022. E esse vídeo eu vou discutir se isso é realista ou não e quais seriam os fatores. Eu quero lembrar a vocês que o meu curso introdutório sobre a obra de Marx está disponível, o link está no comentário fixado, as vagas são limitadas e a inscrição utilizando o boleto é só para quem se inscrever nas primeiras semanas, depois não vai estar mais disponível. Para a gente superar visões do senso comum acerca da obra de Marx, eu peço que você se inscreva, divulgue e ajude a gente a contribuir com a formação acadêmica das pessoas. Tendo dito isso, vamos voltar ao tema de seria possível o Bolsonaro estar fora do segundo turno em 2022. É possível, obviamente, que é. Mas é provável. Vamos aos fatos. Bolsonaro ainda desfruta de praticamente 30% de aprovação bom e ótimo nas pesquisas. E todas as simulações que estão sendo feitas nas pesquisas colocam ele ou em primeiro ou em segundo lugar, perdendo apenas para Lula, no primeiro turno. Mesmo depois de tudo que já aconteceu e de todas as tragédias que esse governo cometeu. Aí vocês podem pensar, mas por que ele mantém essa aprovação? Bem, um dos motivos fundamentais é que os grupos de WhatsApp bolsonaristas e os canais bolsonaristas no YouTube e em outros espaços, no Twitter, no Facebook, em outras redes sociais, eles continuam mantendo o que algumas pessoas convencionaram de chamar de gado, mas vamos chamar de apoiadores nucleares do bolsonarismo, né? Aqueles mais a base do bolsonarista. Eles mantiveram esse público recebendo informações apenas através desses canais. Ou seja, a bolha deles não foi furada. Tem sido muito pouco furada. E aí, essas pessoas estão aceitando os argumentos e a justificativa do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro diz: não estão me deixando governar, o STF não deixa governar, os governadores não respeitam o que eu quero, esse pessoal acha que isso, de alguma forma, justifica ou digamos assim, perdoa o que é imperdoável. Bolsonaro fazer aglomerações sem máscara uma atrás da outra, Bolsonaro ter sido inicialmente contra o processo de vacinação, ele ter, por exemplo, sido contra a vacina chinesa, ele está agora colocando uma ação para adiar a implementação da vacina russa no Maranhão, porque ele não quer que o Flávio Dino possa bater no peito e dizer que vacinou a população do Maranhão, ele, Flávio Dino. Então Bolsonaro não quer que o Flávio Dino tenha esse mérito, então ele está fazendo esse jogo. E essas pessoas justificam tudo isso, desculpam tudo isso, aceitam tudo isso mediante as informações que vêm dos grupos de WhatsApp, canais do YouTube, Facebook. Se isso se mantiver até o momento da eleição e a erosão do Bolsonaro continuar sendo lenta e pouca, ele ainda vai ser em 2022, lamentavelmente, um candidato forte. E eu digo lamentavelmente porque é óbvio que para mim seria muito melhor ver um segundo turno sem Bolsonaro. E se fosse o segundo turno entre centro-esquerda versus centro-esquerda, ou esquerda versus esquerda, seria muito melhor. Né? Obviamente que sim. Mas me parece pouco provável, porque me parece que a direita vai sempre ter um candidato. Eu acho muito pouco provável que a direita não tenha um candidato
que seja seu e que busque colocar esse candidato no segundo turno. E nesse momento, o candidato que agrega mais público, quer a gente queira ou não, basta olhar para as pesquisas, ainda é o Bolsonaro. A CPI da Covid pode ser que mude isso? Pode. E aí eu aproveitaria para fazer um comentário de por que eu não estou fazendo tantos vídeos criticando nem Ciro Gomes nem Lula. Eu posso até fazer um vídeo específico para isso, porque o Ciro Gomes recentemente disse que iria para Paris com mais convicção, uma fala que eu obviamente poderia fazer um vídeo criticando, porque a urgência do país exige que qualquer que seja o candidato que esteja no segundo turno contra Bolsonaro, que nós façamos campanha para esse candidato para derrotar o Bolsonaro, né? Seja Lula, seja Ciro, seja Bolo, seja até mesmo um candidato da direita liberal. Caso chegasse contra Bolsonaro, a gente teria que engolir a seco e tentar empurrar que derrotasse o bolsonarismo, porque o bolsonarismo se provou uma ameaça para a vida dos brasileiros. Então a fala do Ciro é criticável. Mas eu também poderia fazer um vídeo sobre o fato de que Lula ainda não... Eu não vi ainda nenhum pronunciamento público de Lula apoiando a CPI da Covid. E poderia fazer um vídeo criticando o Lula sobre isso. Que ele deveria, que é importante para desidratar o Bolsonaro, e isso realmente ainda não aconteceu. E por que eu não fiz vídeos e não estou fazendo tantos vídeos criticando Lula ou Ciro, ou até criticando outras pessoas da esquerda e do campo de centro-esquerda aí? Eu sei que algumas pessoas discutem isso, mas criticando essas lideranças. Porque são as lideranças mais populares e eu não quero gastar tempo e energia nesse momento criticando essas lideranças quando nós temos o Bolsonaro fazendo diariamente absurdos contra a população brasileira. Não me parece o melhor uso do meu tempo. Embora eu reconheça ambos os erros, tanto do Ciro quanto do Lula, nos dois casos mencionados. Para mim é muito mais importante que a gente continue desidratando o Bolsonaro para poder, sim, se for possível, tirar ele do segundo turno, mas caso ele vá para o segundo turno, contra quem quer que seja, que ele seja derrotado. Porque me parece absolutamente claro que a base bolsonarista, oscilando de 27% a 30% da população brasileira, não vai ser permeável a argumentos racionais. Parte dessa base tem a ver com os evangélicos. Eu abordei que a desidratação dele entre os evangélicos foi muito pequena até agora. Existe um pouco entre algumas lideranças evangélicas, mas eles querem apoiar alguém da direita. E se o candidato da direita mais viável for Bolsonaro, essas lideranças que agora deram uma certa desidratada em apoiar publicamente com o Bolsonaro, podem chegar em 2022 e mudar de ideia de novo, já que eles são ideologicamente de direita. E vão ser contrários a qualquer candidato da esquerda, seja centro-esquerda, seja alguém que fez um discurso de esquerda em algum momento da vida. Não importa quem seja. E essa clareza é muito importante para a gente não se iludir com essas narrativas. É claro que seria para mim muito preferível. Por que seria preferível não ter que enfrentar o Bolsonaro no segundo turno? Porque eu não precisaria, por exemplo, me preocupar com negacionismo científico, com xenofobia, uma série de coisas que a extrema-direita faz a gente ficar preocupado. Eu não precisaria ficar preocupado com isso. Mas se fosse alguém da direita liberal que estivesse no segundo turno, eu ainda estaria muito preocupado com a dimensão trabalhista, eu ainda estaria muito preocupado com a questão tributária, eu ainda estaria muito preocupado com o desenvolvimento do país, eu ainda estaria muito preocupado com as privatizações e com o processo de precarização do trabalho. O que significa, gente, que mesmo que a gente venha a derrotar o Bolsonaro, as nossas preocupações não acabam. Mas a gente não pode tirar o olho da bola nesse momento que ele, o Bolsonaro e o governo Bolsonaro é o grande adversário da população brasileira nesse momento. Porque diariamente eu não consigo nem ter a velocidade de cobrir tudo. Acontecem coisas movidas pelo governo Bolsonaro, aí não é só o Bolsonaro, são seus ministros e pessoas ligadas a ele, né? Diariamente estão fazendo coisas que contrariam o interesse da classe trabalhadora, que contrariam o nosso interesse de conseguir mais vacinas. Só ver o que eles estão fazendo agora com a vacina russa. Que contrariam o interesse da população em relação a garantir o auxílio emergencial. Eles foram contrários inicialmente, fizeram a proposição de R$ 200 e agora cortaram. Então, assim, e estão sendo claramente contrários às medidas de distanciamento social que são fundamentais nesse momento da pandemia. Então,
o bolsonarismo e tudo isso é o principal. E é por isso que o meu foco vai estar centrado nele. Mas eu reconheço que existem outras questões permeando que são relevantes e que às vezes a gente vai abordar. Eu também não fico fazendo vídeos permanentemente críticos dos erros do PDT, dos erros do PT, porque eu não quero dar argumentos ou fortalecer qualquer narrativa que enfraqueça qualquer grupo de esquerda nesse momento. Isso é uma questão estratégica. Claro que determinados erros, eu já fiz vídeos criticando aqui. E de vez em quando eu vou fazer, quando eu achar que o erro é grande o suficiente para merecer um vídeo sobre isso. Mas eu não vou ficar fazendo a maioria dos meus vídeos criticando pessoas mais próximas do nosso campo, sejam quem for, que tenham alguma identidade com ideias mais próximas de uma perspectiva mais civilizada, porque estrategicamente não me parece o mais correto. E eu queria deixar esse vídeo com isso muito claro para vocês compreenderem melhor as escolhas de temas aqui no canal e por que a gente escolhe determinados temas com mais frequência do que outros. Enfim, eu gostaria muito que o Bolsonaro estivesse fora do segundo turno. Apoio incessantemente que a CPI da Covid mostre todos os podres do Bolsonaro durante a pandemia, para a gente enfraquecer ele o máximo, e se for possível tirar ele do segundo turno, ótimo, mas eu não acredito que a direita não vai ter um candidato no segundo turno. Se não for Bolsonaro, será outro. E se fosse hoje, o mais provável é que seria Bolsonaro. E nós precisamos sempre tratar com a realidade quando a gente faz análise política. A aprovação de 30% para alguns pode parecer baixa, mas é uma aprovação considerada normal para a maioria das democracias do mundo. Não é uma aprovação relativamente baixa, não. E pode ser mais do que suficiente para chegar no segundo turno. A gente tem que fazer o que for possível para desidratar, mas a gente também tem que lembrar da realidade em que nós vivemos. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um novo vídeo. Tchau, tchau, gente.